Hoje nós vamos falar sobre treinamento para maratona, volume 80-20 e se você realmente precisa fazer essa divisão de treino. Eu sei que tem muitos influenciadores, muitos treinadores que defendem a abordagem 80-20, ou seja, que 80% das suas corridas tem que ser em ritmo leve e apenas 20% em ritmo moderado. E por isso que eu trouxe este artigo aqui. Vamos traduzir este artigo aqui para falar sobre isso. Perceba, ele foi publicado em dia 31 de dezembro de 2024, então faz pouquíssimo dia, porque fácil é melhor do que difícil para treinamento da maratona. É um artigo científico e ele foi publicado na revista Outside, como vocês podem ver, pelo Alex Hutchinson, que é um autor muito bom, inclusive ele tem esse livro aqui, ó, que eu recomendo bastante, ó. Deixa eu trocar para essa outra tela. Fica mais fácil, ó. Esse livro aqui, ó, maravilhoso. Recomendo se você quiser aprender mais sobre mentalidade aí e treinamento para maratona, o que realmente importa na sua performance na corrida. Então, seguimos aqui, ó. Começar a ler, ó. Um dos grandes debates em esportes de resistência atualmente é sobre a distribuição da intensidade do treinamento, que é um termo chique para quanto do seu tempo de treinamento você gasta indo em fácil, médio ou difícil. O paradigma dominante é a distribuição polarizada, que exige muita corrida fácil, um pouco de corrida forte e não muito no meio. Mas há vários outros pontos de vista, incluindo o treinamento norueguês, atualmente na moda, que coloca uma grande ênfase em esforços médios. O que quer dizer o treinamento norueguês? Basicamente, é o treinamento de limiar, que está muito em foco principalmente pelo Jacob Ingebrigtsen, que ele tem alcançado resultados muito bons nos 1.500 e nos 5.000 metros, e ele está tendo uma grande aumento aí desse tipo de treinamento. Normalmente ele é dividido em 2 sessões de limiar no dia, então uma sessão feita de manhã e uma sessão feita à tarde, focando principalmente no ritmo de limiar de lactato, só para caso você não saiba sobre o treinamento norueguês. Seguimos. Uma maneira de explorar qual distribuição de treinamento é melhor é olhar os diários de treinamento dos melhores atletas de resistência do mundo. Inclusive, recomendo que, se caso você não tenha um diário de treinamento, você crie um. Se você não tem, tenha um plano detalhado daquilo que você vai fazer e, principalmente, quais foram os resultados que você teve com aquele treino, porque isso vai te ajudar a entender como o seu corpo está reagindo ao treinamento e quais as particularidades que você tem no dia a dia. De repente teve um dia que tu dormiu menos, teve menos resultado, então é importante que isso esteja anotado no seu diário de treino. Foi assim que o conceito de treinamento polarizado nasceu, e é por isso que o treinamento norueguês está crescendo em popularidade. Claro, isso não é tão confiável quanto um teste randomizado. Talvez a maioria dos atletas de elite treinem de uma certa maneira porque é popular, não porque é objetivamente melhor que as alternativas. E mesmo se descobrirmos a melhor maneira para as elites treinarem, não está claro se esses insights se aplicarão ao resto de nós. Isso é uma abordagem que eu sempre defendo aqui. O pessoal fala, mas os atletas de elite treinam 80-20, então você também precisa treinar 80-20. Só quero saber, beleza, tu vai copiar a elite? Tá tudo certo, mas tu tem que copiar tudo que a elite faz. Tu tem que copiar o descanso que a elite tem, tu tem que copiar o tipo de terreno onde é que a elite treina, o tipo de alimentação que a elite tem, quais outros tipos de treino que estão associados a esse método 80-20, a alta quilometragem, então tem muitas coisas para ser adicionado. Não dá só para te pegar um negócio da elite e querer aplicar na tua corrida. Existe um combo de suporte que faz você melhorar. Então é importante que preciso entender e não só sair divulgando, a elite faz 80% do treino leve. Inclusive nesse artigo a gente vai entender por que elas fazem 20% leve. 20% forte, desculpa. Outra opção para avaliar a intensidade do treinamento é observar como as massas não levadas treinam, né? A maioria dos corredores treinam. Peneirar vários dados procurando os padrões e variáveis que prevêem os melhores desempenhos de corrida. Essa abordagem é adotada em um novo estudo da Sports Medicine, de um grupo de pesquisadores liderado por Daniel Muniz Pumares, da Universidade de Hertfordshire, e Barry Smith, da Universidade College de Dublin. Eles analisaram 16 semanas de dados de treinamento que levaram uma maratona para 120 mil corredores que registraram seus treinamentos no Strava. Para correr mais rápido, corra mais. Antes de nos aprofundarmos nos detalhes das distribuições de intensidade de treinamento, devemos começar com o elefante na sala do treinamento. De longe, o melhor preditor do tempo de maratona foi quantas milhas um corredor acumulou. Eu sempre falo aqui, até vou trocar da tela. Existem três grandes fatores para o resultado, para o desempenho na maratona.
é a quantidade de quilômetros que tu corre. É indiscutível. Se tu quer melhorar teu tempo na maratona, tu precisa de volume de treinamento. Por isso que corredor maratonista, o Kiptum, que acabou falecendo ano passado, mas ele tem o recorde mundial da maratona, corria 300 km na semana. Maratona é alto volume de treinamento. Precisa disso se você vai correr uma maratona, principalmente se você deseja ter resultados muito competitivos. Segundo, peso baixo. Não adianta tu correr maratona pesado. E essas duas coisas, percebam que elas vêm junto. Então, muitas vezes, ao invés de tu aumentar 10, 20 km no teu treinamento, se tu tiver 3, 4 quilos para perder do teu peso, é melhor que você perca esse peso porque você vai correr melhor. Isso porque a corrida ela é um trabalho onde você movimenta o seu corpo ao longo do tempo, certo? É um trabalho biomecânico. Então, se tu tem um nível de força X e tem que, por exemplo, mover 80 quilos, que é o seu peso, pensa se você manter esse mesmo nível de força e se você baixar 4 quilos desses 80. Então, com o mesmo nível de força, vai ser muito mais fácil de você movimentar o seu corpo. E por ser mais fácil de movimentar o seu corpo, tu vai economizar mais energia, vai ser menos custoso e, consequentemente, com o mesmo esforço de antes, quando você pesava 80 quilos, você vai correr mais rápido pesando 76, com o mesmo nível de esforço. Então, é por isso que peso baixo é o segundo ponto. E o terceiro é a capacidade de dissipar calor. Ou seja, se tu é um corredor que tem uma capacidade muito boa de dissipar calor, porque o calor ele é um dos limitadores de desempenho. Tanto o nosso calor que a gente produz, por isso que se a gente tiver uma massa de gordura muito alto, a gordura é um isolante térmico, então a gente vai acabar acumulando muito calor dentro do nosso corpo durante uma corrida. E por isso que as corridas no calor, no verão, são mais difíceis, a gente não consegue tanto resultado, porque o calor é um limitador de desempenho. Então, a nossa capacidade de dissipar calor é o terceiro ponto. Esses três são o que fazem um bom maratonista. Então, se tu deseja correr uma maratona de uma forma competitiva, tu precisa focar nesses 3 pontos. Voltamos. Beleza? Os pesquisadores dividiram as amostras em grupos de finalização de meia hora. O grupo mais rápido foi dos maratonistas abaixo de 2 horas e 30. O grupo mais lento foi dos corredores que correram entre 6 horas e 6 horas e 30. Em média, os corredores acumularam 28 milhas por semana. Se uma milha é 1,6 km, isso dá 28, dá 10, dá mais 6, 6, 6, 12. Dá perto de 50 km na semana, se eu não estou enganado, tá? Deixa eu ver, se fosse 30... Dá mais 6, 6, 6, 18. Isso daria 48 se fosse 30. Então, ali perto de 50 km na semana. E já os corredores com menos de 2 horas e 30 correram 67 milhas na semana. Cerca de 3 vezes mais do que aqueles que correram mais devagar do que 4 horas e 30. E 60% a mais do que os mesmos corredores com menos de 3 horas. Aqui está a quilometragem semanal, em quilômetros no eixo vertical, com uma função do tempo de conclusão da maratona. Então, aqui foi aquilo que eu falei para vocês, ó. Nesse ângulo aqui, nós temos o quilômetros, porcentagem de quilômetros na semana, e aqui o tempo da maratona. Então, aqui em minutos, ó. Pode ver que os corredores que fizeram maior volume têm menor tempo. Conforme o volume de maratona vai caindo, o tempo também vai piorando. Então, é simples e fácil. Quanto mais volume você tem, maior o seu resultado. Só que é importante, você não chega nesse volume assim a moda louca. É preciso não somente o tempo de volume de preparação para a maratona é importante, mas o seu tempo de volume total de corrida. Então, comparar uma pessoa, mesmo que tenha uma pessoa que faça um volume menor, tá? Digamos que essa pessoa está correndo 60 km na semana. Só que ela corre já esses 60 km na semana há 5 anos. Ela vai ter um melhor resultado do que alguém que faz 100 km na semana que corre há 1 ano. Porque o nosso corpo ele entende o volume de uma maneira diferente. Na corrida não tem como ter resultado rápido. É preciso acumular quilômetros de sacrifício, sacrifício de quilômetros, igual o livro do Era Uma Vez um Corredor fala, do John Parker, que é preciso acumular isso e acumular ao longo do tempo também, porque as fibras vão ficando mais resistentes, o seu corpo vai se tornando mais eficiente metabolicamente, neuromuscular. Então, esse volume ele também tem que ser equalizado ao longo do tempo. Embora aqui tenha pegado as últimas 16 semanas antes da maratona, eu garanto que esses corredores que fazem uma quilometragem muito alta, eles também demoraram para chegar lá. Porque não tem como você, que está começando agora, que corre seus 30 km, querer fazer o primeiro ciclo da maratona fazendo 80 km na semana.
Não tem, é um aumento muito grande e talvez você venha se lesionar ou causar uma sobrecarga muito grande no seu corpo. Então sempre essa progressão ela tem que ir partindo aos poucos. Você vai indo de 3 treinos na semana, 4 treinos, 5 treinos, 6 treinos, aí depois, alguns dias, tu vai fazer algum treino duplo e subindo esse volume de forma gradual. Estes são os dados dos homens, os dados das mulheres mostram essencialmente o mesmo padrão. As 4 linhas diferentes mostram a quilometragem média durante 4 blocos diferentes e 4 semanas antes da corrida. Algumas pequenas diferenças, a quilometragem é mais alta de 5 a 8 semanas antes da corrida, porque é aquele momento que a gente dá um pico de volume, justamente para depois ter uma super compensação e o polimento. Mas o padrão geral é o mesmo. O que a distribuição da intensidade do treinamento revela? Você poderia ser perdoado por pensar que isso é dolorosamente óbvio, mas o que é interessante é como os corredores mais rápidos correram mais. Eles não apenas aumentam seu treinamento proporcionalmente em comparação aos corredores mais lentos. Em vez disso, a diferença estava quase exclusivamente em quanta corrida fácil eles fizeram. Você pode dividir o treinamento acumulado em 3 zonas que correspondem vagamente ao ritmo fácil, então seria uma zona 1 de ritmo fácil de uma maneira geral, o ritmo de limiar e intervalo e o ritmo de corrida. Ele fala que não vai se aprofundar muito mais sobre os detalhes. Quando você divide as diferentes zonas de treinamento, você descobre que os corredores de todos os níveis, de sub 2 horas e 30 até maratonistas de 6 horas e 30, fizeram quantidades virtualmente idênticas de treinamento de zona 3, que seria a zona difícil, que ele classifica aqui. Não é a mesma zona 3 que você corre se você faz uma divisão, por exemplo, de frequência cardíaca. Eles também fizeram quantidades muito semelhantes de treinamento de limiar, que seria a zona 2. Há uma ligeira tendência para os corredores mais rápidos fazerem um pouco mais, mas é quase imperceptível. Toda a variação, lembre-se, é uma diferença tripla no volume total do treinamento, é compactada na corrida fácil de zona 1. O gráfico abaixo é um pouco movimentado, ele mais uma vez divide os resultados, e ele divide na zona 3, né? O ponto-chave é que as linhas vermelhas, zona 3, são planas, o que significa que todos os diferentes grupos de ritmo acumularam quantidades semelhantes de tempo de corrida intensa. As linhas laranja, zona 2, são quase planas e as linhas verdes que se curvam. Então aqui, ó, a gente percebe que, dependente se o maratonista aqui que fez em 120 minutos, né, entre 2 horas e 2 horas e meia, ele correu quase que praticamente a mesma velocidade aqui. Deixa eu ver se dá pra ficar mais fácil se eu conseguir aqui, só para mostrar o gráfico. Não deu. Perdi. Beleza. Mas dá pra ver, né? Então, ó. Foi aqui, ó. Todos eles acumulam basicamente a mesma quantidade de tempo na zona forte, a mesma quantidade de tempo na zona moderada e o que muda é a quantidade de tempo leve. Então você vai dizer, eu preciso treinar mais leve, porque se os atletas de elite, a maioria dos treinos acumulam, a maioria dos quilômetros a mais que eles fizeram é leve, então tem que treinar leve. Vou explicar isso depois. Vamos continuar aqui por enquanto. Então é treinamento polarizado para vencer? Isso depende do que você quer dizer com polarizado. Há um debate bastante complicado sobre o significado do termo, mas há 2 elementos-chave. Um é a ideia de que a maior parte da sua corrida deve ser fácil. Isso é frequentemente resumido como no título do... Tem um livro que é do Matt Fitzgerald, que é o método 80-20. Como corrida 80-20, cerca de 80% da sua corrida deve ser fácil, com os outros 20% médios ou difíceis. Os novos resultados de Muniz Pumares apoiam essa visão. O segundo elemento é a ideia de que você deve evidenciar intensidades médias, já que elas são muito lentas para lhe dar os benefícios do treinamento intervalado, mas muito difícil de se recuperar se você estiver tentando correr grandes quantidades de quilômetros. E daí vem o nome, polarizado, já que a maior parte do treinamento deve se concentrar nos extremos, de fácil, muita corrida fácil e alguma corrida difícil. Mas os novos dados não respaldam essa afirmação. Muito poucos corredores, rápidos ou lentos, estavam fazendo um treinamento verdadeiramente polarizado. O que os corredores estavam fazendo, em vez disso, é chamado de treinamento piramidal. O treinamento polarizado clássico pode envolver uma divisão de 85-15, ou seja, 80% leve, 5% moderado e 15% difícil. O treinamento piramidal é 80% leve, 15% moderado e 5% realmente difícil. Em vez de evitar a zona no meio, você faz uma quantidade moderada. Na prática, porém, a distinção entre polarizado e piramidal é mais nebulosa do que parece, então não tem aquela clareza de que não, você precisa treinar 80% do treino leve. Pesquisas anteriores descobriram que o mesmo plano de treinamento exato pode parecer polarizado ou piramidal, dependendo se você calcula a distribuição da intensidade usando velocidade de corrida, frequência cardíaca ou mesmo o esforço pretendido. Putz, isso aqui é sensacional. Então,
O que é um treino forte? O que define um treino forte? É o pace que você corre? Beleza. Se é o pace, os mesmos treinos eles podem resultar em uma certa quantidade de treino. Agora, é a frequência cardíaca? A gente sabe que a frequência cardíaca ela é afetada por muitos fatores. Então, a tua noite de sono, a tua alimentação, o teu estresse, o uso de estimulantes como cafeína podem afetar a frequência cardíaca. Eu só disse 4. Então, se a gente avaliar o treino pela frequência cardíaca, pegando os mesmos treinos que você fez pelo pace, pode ser que você tenha uma porcentagem muito maior de treino forte. Por quê? Teve o dia que tu era pra fazer um treino leve, só que tu dormiu pouco, se alimentou mal, tomou café. Tua frequência cardíaca foi lá em cima, ou seja, foi um treino mais intenso mantendo aquele mesmo pace do que o que estava planejado. Então, já é de uma coisa. Ou esforço pretendido. Esses mesmos 4 fatores que eu te disse mudam a forma como você percebe o esforço. Então, dormiu pouco, tu vai se sentir mais cansado no treino. E aí um treino leve, ele acaba sendo um treino moderado, porque o teu esforço vai ser maior naquele treino mantendo o mesmo pace. Ou seja, precisaria mudar o pace. Só que se muda o pace, também muda a tua relação com a carga. Então é uma série de coisas que influencia na hora que a gente está montando o planejamento, na hora que a gente quer dizer o que é um treino leve e o que é um treino pesado. Inclusive, se tu está gostando desse tipo de vídeo aqui, onde é que eu faço uma análise de um artigo, deixa aí nos comentários também se tu gosta desse tipo de vídeo, se essas informações estão agregando para você e também aproveito, né, para te perguntar aí, deixa o like, se inscreve no canal, caso ainda não seja inscrito, que estamos na marca do rumo aos 5.000 inscritos aqui. Beleza? O ponto principal, voltando, né, ao artigo, da minha perspectiva é que não vale a pena ficar muito enrolado com a nomenclatura específica. Esses dados apoiam a ideia de que fazer muita corrida fácil e quantidades modestas de corrida média ou forte. Não apoiam a ideia de evitar a zona média. Se você chama isso de polarizado ou piramidal, depende de você. E é isso que eu defendo também na minha consultoria de corrida, tá? Inclusive, se tu quiser fazer parte, é só clicar no primeiro link da descrição. Que é: todas as velocidades elas são importantes, porque as velocidades elas são uma escada. Eu preciso saber treinar leve, eu preciso saber treinar moderado, eu preciso saber treinar forte, eu preciso saber treinar muito forte, eu preciso saber treinar na velocidade máxima, porque todas essas velocidades ensinam como o meu corpo funciona, como eu reajo em relação àquele ritmo, eu passo a entender como é que é aquela velocidade e elas são escadas de suporte. Então, a minha velocidade de 10K, ela influencia na minha velocidade de 5K e influencia na minha velocidade de meia maratona. Então, não tem por que eu ignorar essa velocidade de 10K, que seria uma velocidade intermediária. Ela ajuda, ela dá suporte. Assim como a minha velocidade de 3 km, ela influencia na minha velocidade de 10 e na minha velocidade de maratona. Claro que em níveis menores, mas é importante também que eu faça isso. Mas voltamos ao artigo. O que se perde na tradução? Como observei no título desse vídeo, né? Esse não é um teste randomizado. Sabemos que corredores mais rápidos fizeram mais corridas fáceis do que corredores mais lentos. Não sabemos se fazer mais corridas fáceis teria transformado os corredores mais lentos em corredores mais rápidos, mas eu tendo a acreditar que sim. Mas mesmo que tivesse, isso pressupõe que os corredores mais lentos têm tempo ou desejo de correr mais. Isso não é de forma alguma uma aposta segura. A suposição fundamental para as elites é que seu treinamento é principalmente limitado pelo que os seus corpos podem suportar. O treinamento polarizado ou piramidal é supostamente eficaz porque é uma maneira ótima de acumular a maior combinação possível de volume e intensidade no treinamento. Para maximizar o que seu corpo pode suportar em uma determinada semana, busque a divisão 80-20. Enquanto isso, estava falando de atletas de elite. Enquanto isso, no mundo real, a questão-chave não é o quanto meu corpo aguenta, é quanto treino eu consigo encaixar antes do trabalho ou entre pegar as crianças e fazer o jantar ou o que for. Os maratonistas de 3 horas e 30 estão fazendo cerca de 4 horas de treino por semana, que seria de 3 a 4 treinos. Não é difícil acreditar que adicionar 1 ou 2 horas extras de corrida fácil, além do que eles já fazem, os tornaria mais rápidos, o que eu concordo totalmente. A questão mais complicada, mas também mais relevante, é como torná-los mais rápidos com 4 horas de treinamento por semana. Mudar para uma divisão de 80-20 significaria, na verdade, fazer menos quilometragem total, porque eles estariam substituindo uma grande parte da sua corrida média ou difícil por uma corrida fácil. Então, a gente sabe que se tu corre, a tua corrida leve é 6 minutos e a tua corrida moderada é 4 minutos e 30, a cada quilômetro que você faz leve, você está perdendo 1 minuto e 30 de uma corrida moderada. Então, a cada 4 quilômetros que você faria moderado, você faz só 3 leve.
E, pensando em volume total, se a gente passar, se for escalonando isso, tu vai ver que, no final, ter mais corridas moderadas fazem você alcançar uma quantidade de quilômetros maior na semana. Claro, eles se recuperariam mais rapidamente de cada sessão de treinamento se substituíssem a corrida moderada ou difícil por uma fácil. Mas eles realmente acabariam indo mais rápido? Essa é uma questão em aberto e não acho que haja uma resposta firme nesse momento. Mas minha conclusão de tudo isso é que devemos pensar cuidadosamente sobre quais restrições estamos impondo ou aceitando em nosso treinamento. Se o tempo é realmente o problema, então gastar mais desse tempo precioso correndo forte pode fazer sentido para você. Me perdi. Mas se não tenho tempo, é apenas outra maneira de dizer que não quero. Ou se você foi retido pela fadiga e lesões, que geralmente acompanham o treinamento forte, então vale a pena considerar fazer mais corridas leves. É o tipo de treinamento mais fácil e menos arriscado. E nesta análise, pelo menos, é o único truque estranho que distingue maratonistas mais rápidos dos mais lentos. Reportagem, artigo excelente. E é isso que eu quero te dizer aqui, ó. Para você que treina 3, 4 vezes na semana, eu fui apedrejado num vídeo que eu fiz aqui, da galera falando que eu não sabia o que eu tava dizendo, que muitos autores defendiam o 80-20. Mas eu falei, o nome desse vídeo eu vou deixar ele na descrição, é Por que fazer 80-20 não funciona para corredor amador? E é por isso. Por quê? Se você treina 3 vezes na semana e se você vai colocar um método 80-20, você vai ter 4 km forte na semana. 8 km forte na semana. Isso é muito pouco para quem deseja melhorar o resultado. O que eu defendo? Que você tenha 1 a 2 dias fortes na semana, de intensidade forte, e a partir disso, os outros treinos que você faz na sua semana são em ritmo lento, que é basicamente o que os corredores de elite fazem. Vou voltar aqui, ó, para te explicar e te mostrar isso. Neste gráfico maravilhoso, que é este aqui, ó. Percebam, o volume de tempo que passa treinando em intensidade moderada e forte é a mesma, porque o nosso corpo ele suporta, seguindo a regra prática do Owen Anderson, um treino forte a cada 36 horas de corrida, a cada 36 horas. Então, tu faz um treino forte, tu precisa de 36 horas para recuperar. Se tu fizer esse cálculo na semana, tu pode fazer no máximo 3 treinos fortes na semana, mesmo que você for um atleta de elite. O treino forte é forte independente. Também você precisa dessas mesmas 36 horas. E o que acontece então com os atletas de elite que podem treinar mais vezes, todo o volume extra, tirando essas 3 sessões, que eu acho que 3 é até muito para você que é um corredor amador. Eu defendo 2 sessões fortes na semana. É concentrado de treinos leves. Então a gente vai sempre colocando treino leve. Por isso que eu sempre falo aqui, ó. Vai treinar? Pensa sempre, tem que ter 2 sessões de qualidade na semana. Se tu treina 3 vezes, essa outra sessão... Meu Deus, saiu uns balão aqui no meio agora aqui. Mas 2 treinos leves. Deixa o like, cara. Sei lá, isso aqui, ó, a câmera fica mandando esses negócios. Eu sei que se eu fizer assim, ó, ela sai os fogos, ó. Mas beleza, voltando. Então, ó, treinou 2 vezes na semana, a terceira é um treino leve. Treina 4 vezes na semana, 2 treinos intensos, os outros 2 são treinos leves. Treina 5 vezes na semana, 2 treinos intensos, os outros 3 são leves ou no máximo um moderado. Treina 6 vezes na semana, 2 treinos fortes, um moderado, 3 treinos leves. E assim que vai aumentando o treinamento. Então, perceba, o método 80-20, ele não é a causa da melhora, ele é consequência do porquê a gente não consegue colocar mais intensidade na semana. Porque quando tu bate o teto da intensidade, a única coisa que tu tem que fazer é acrescentar mais treinos leves para te poder dar mais volume. E por isso que eu também defendo que treino regenerativo é para quem faz mais que 6 treinos na semana. Porque imagina, se a gente demora 36 horas para se recuperar, tá? De um treino forte. Tu fez um treino forte, tu descansou 36 horas. Tu já pode fazer outro treino forte. Digamos, ó, tu treinou terça-feira. 36 horas vai dar quarta de noite, mas aí tu só treina quinta. Dá 36 horas, já dá sábado de novo. Então, não tem por que tu fazer treino regenerativo. Tu já descansa 4 dias na semana, tu vai regenerar do quê? Se tu treina 3 vezes. Então, isso tem que ficar muito claro pra você. Eu garanto, se você fizer essa abordagem, como ele falou muito bem ali no final, tu tentar seguir essa abordagem do 80-20 não faz sentido se tu faz poucos treinos na semana. Tu tem que primeiro optar pelos treinos de qualidade e depois tu adiciona o volume. Espero que tenha ficado claro a explicação do artigo.
Vou deixar o vídeo também na descrição. Inclusive, ele vai estar aqui, logo no card, aqui para que você possa ver o vídeo do 80-20. E aí, se tiver qualquer dúvida, qualquer comentário, por favor, deixa aí no campo dos comentários e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!